Unesp é a universidade de todo o estado de São Paulo. Quer dizer, não é só a universidade do estado de São Paulo, é de todo o estado. Em primeiro lugar, a lembrança assim, maior que eu tive no início foi a campanha eleitoral, porque foi uma campanha eleitoral extremamente difícil, porque tinham 5 candidatos, eu era um dos 5 candidatos, e eu concorria com 3 pró-reitores, e concorria também com um colega de São José, de São José dos Campos. Então, realmente foi uma maratona. E eu era o único candidato, de todos os 4 candidatos, eles eram da situação. Eles eram ou pró-reitores ou colaboradores do professor Antônio Manuel, que era o reitor que me antecedeu. E eu era o único candidato de oposição. Então foi uma campanha eleitoral extremamente difícil, mas o resultado me deu muita satisfação, porque eu venci nos 3 segmentos, entre os docentes, os servidores técnico-administrativos e entre os alunos. Então isso me deu muita força e muita satisfação. Já tinha a programação da expansão da Unesp e as pessoas, o vice não concordava com essa expansão. Eu digo, bem, eu vou ter um conflito permanente. Então, se o governo tem interesse numa expansão da universidade pública, então o ideal é haver uma coincidência, quer dizer, o governador reconstituir a chapa original. Então foi por isso que o governador me escolheu como reitor e escolheu o Paulo César Razuc como vice-reitor, porque era a chapa original. Então, na realidade, na indicação, o governador, e na realidade foi a última indicação do governador Mário Covas, porque eu recebi a informação que eu tinha sido indicado como reitor por circunstâncias desagradáveis, teve um problema de saúde, foi internado e ele acabou falecendo. Então, no meu contato como reitor, eu nunca tive nem a oportunidade de agradecer ao governador pela minha indicação. Mas o meu relacionamento com o governador Alckmin sempre foi muito bom. Ele sempre foi muito respeitoso, e as reivindicações ele sempre procurou atender, e ele também, como eu tinha uma filosofia de expansão da Unesp, isso era algo que soava como música ao ouvido do governador. Então, e ele tinha a intenção de expandir as escolas públicas do Estado, as universidades públicas. No caso, nós, a Unesp, a Unicamp e a USP. A minha gestão tinha o lema, assim, o máximo de qualidade acadêmica com o máximo de compromisso social. A expansão, na minha maneira de ver, era a forma mais evidente de cumprir um compromisso social com a sociedade, porque eu estaria ampliando, tá certo, as vagas da universidade pública, e não só as vagas em si. Eu criei 8 novos campi, nas cidades de São Vicente, de Sorocaba, de Registro, de Itapeva, Ourinhos, Tupã, Dracena e Rosana, no extremo oeste do estado, no Pontal do Parapanema. E qual foi a minha filosofia de expansão? Nós fizemos um estudo da distribuição das universidades públicas do estado, levando em consideração os campi da USP, da Unesp, da Unicamp, da Federal de São Paulo e também do ITA e também do ITA.
E então o mapa do estado de São Paulo era muito concentrado a todas as universidades públicas, a maior delas à margem direita do Tietê, pegando a faixa mais rica, né, economicamente do estado de São Paulo. E a margem esquerda do Tietê era um grande vazio de universidades públicas. Então, a minha ideia era criar unidades universitárias nessa região em que havia uma ausência de universidade pública. Então, daí eu ter escolhido... Bem, São Vicente também, o litoral do estado de São Paulo, não tinha uma universidade pública, não tinha um curso superior público. E a Unesp já tinha lá um centro de CPEL, que a gente chamava Centro Paulista de Pesquisa do Litoral. Então ali foi onde eu consegui concretizar que era possível fazer uma grande expansão. Porque a expansão física até é relativamente fácil se você tiver recursos financeiros, tá certo? Mas eu tinha criado as coordenadorias das áreas de conhecimento. Então, a coordenadoria da medicina, das biológicas, das engenharias, das agronomias, das veterinárias, das ciências humanas, tá certo? Então, essas coordenadorias me deram a sustentação pedagógica para essas unidades, antes de eu ter projetado as unidades. Então, foi em São Vicente, que também com o apoio dos centros de pesquisa, dos centros de pesquisa, eu conseguia montar um currículo de biologia marinha e gerenciamento costeiro. Então eu percebi que com essas coordenadorias poderiam me dar sustentação para a implantação de novos cursos universitários e com qualidade acadêmica. Do ponto de vista de construção acadêmica, foram as coordenadorias das áreas de conhecimento que deram todo o embasamento teórico desses cursos, os programas, inclusive fizeram os concursos para a escolha dos professores, e a qualidade dos professores que foram escolhidos é excelente. A grande maioria já tinha título de doutor. Eram pessoas que tinham pós-graduação, inclusive no pós-doutorado, inclusive no exterior. Um deles eu lembro, acho que de Sorocaba, ele estava fazendo um pós-doutorado na Alemanha, ele veio para assumir a sua disciplina em Sorocaba. Então a qualidade do corpo docente dessas unidades era de primeira linha. Se nós fizéssemos um balanço das titulações acadêmicas de todos os professores da primeira geração de unidades diferenciadas, embora eu não possa falar isso, porque isso criava uma certa dor, uma certa resistência, era melhor do que a média da universidade. Então, do ponto de vista teórico, eu não tenho dúvida que tinha. Agora, eu achava que a universidade pública tinha que ser expandida. E nessa hora, quer dizer, aí que entrou o governador do estado. O Alckmin, quando eu discuti, ele me recebeu pela primeira vez, eu tinha dado uma entrevista para uma revista da Associação Paulista de Medicina, em que eles tinham me perguntado qual era o meu programa. Eu tinha dito, não, meu programa é a expansão da universidade pública, porque é um compromisso social da universidade. E quando o Alckmin me recebeu pela primeira vez no consultório, ele estava, porque ele é médico, ele tinha recebido essa revista, então ele estava, até eu fiquei surpreso, porque eu cheguei na mesa do governador, ele estava com a minha entrevista aberta, e ele tinha acabado de ler a minha entrevista. Então a gente discutiu o problema da expansão, tudo, e claro que eu tenho a impressão que aquilo teve uma certa influência na atitude dele. Então, na hora que nós, como CRUESP, os três reitores se reuniam com o governador, ele
levantou a questão da expansão. E nós, os 3 reitores, colocamos a ele que só seria possível a expansão se houvesse uma verba extra-orçamentária exclusivamente para a expansão. Então, veja o seguinte, eu tinha a filosofia da expansão, tinha os coordenadores dando o embasamento teórico dos diferentes cursos, tá certo? E agora tinha o orçamento do Estado, que não é, além do ICMS, que é além do orçamento normal. Então, essa expansão não, em nenhum momento prejudicou, do ponto de vista orçamentário, qualquer unidade da Unesp. Então, não tinha por que não fazer a expansão. E a minha experiência de São Vicente me criou o seguinte modelo. É possível você fazer uma expansão se você tiver três forças ajudando a expansão. A primeira força é a universidade querer e dar um embasamento teórico. A segunda é a prefeitura que vai receber a unidade da Unesp se comprometer com a área física, decidir os terrenos e construir a estrutura física do campo. E a terceira é o orçamento extra da universidade. A Unesp hoje, tá certo, com essa expansão que a gente deu, geográfica, com a expansão também do número de cursos, para você ter uma ideia, eu criei 39 cursos no meu mandato de 4 anos. 9 cursos nessas unidades que eu chamava de unidades diferenciadas e que são hoje os campos experimentais. Criei 30 novos cursos nas restantes unidades. Tá certo? Aqui em Bauru nós criamos em Prudente, São José do Rio Preto, em Jaboticabal, em São José dos Campos, em Guaratinguetá, enfim. Quase todas as 15 cidades tradicionais da Unesp receberam curso. Então, hoje, a Unesp tem uma presença física em todo o estado de São Paulo. E nós passamos de 15 cidades para 23 cidades. E agora criaram há pouco tempo São João da Boa Vista, né? Então, hoje, a Unesp tem presença em 24 cidades do estado, incluindo a capital. Porque eu acho que, na realidade, todas essas unidades se desenvolveram muito bem. E eu acho até uma injustiça elas ainda serem tratadas como um patinho feio da universidade, porque todas produziram cursos excelentes, a procura nos vestibulares é muito boa, se você considerar, inclusive, a média da procura da Unesp com a média da procura nessas unidades, ela não deixa nada a dever aos campos da Unesp. Então, eu me sinto assim, extremamente gratificado, inclusive porque foram localizados fora Sorocaba, todas em cidades pequenas, fora São Vicente também, fora essas duas, foram cidades relativamente pequenas. Então, isso tem um peso, do ponto de vista não só cultural, mas do ponto de vista econômico, transformador. Então, aí nessa hora, ela cumpre a sua função social.